Olá, pessoal! Vamos aqui fazer alguns exercícios sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Esse conteúdo já tem um vídeo explicativo, só que agora eu vou corrigir exercícios desse assunto, tá bom? Vamos começar? Questão número 1, para começar, é da Unesp 2016. Olha só. Uma mesa de passar roupa possui pernas articuladas A, B e CD, conforme indica a figura. Ó. A, B, CD. Sabe-se que AB é igual a CD, que é igual a 1 metro. E que M é o ponto médio dos segmentos coplanares AB e CD. Então, olha só, palavra aqui que pode parecer difícil. Coplanares. Quer dizer que elas estão no mesmo plano. Então, AB e CD, elas se encontram. Essa articulação aqui move as duas perninhas. Quando a mesa está armada, o tampo fica paralelo ao plano do chão e a medida do ângulo AMC é 60 graus, conforme está escrito aí na figura. Considerando-se desprezíveis as medidas dos pés e a espessura do tampo, e adotando raiz de 3 como 1,7, qual a altura do tampo dessa mesa em relação ao plano do chão? Olha aqui, ó, em centímetros. Olha só, ele te fala que aqui é 1 metro, só que no final ele quer em centímetros, tá? Então, eu quero essa altura aqui, ó. É isso que eu quero, certo? Vamos começar a trabalhar. Reparou que a gente tem um triângulo aqui? Quanto vai medir esse ângulo? Esse ângulo. Não é quanto falta para 180? Então, ele vai medir aqui 120. 120 graus. Esse M não é o ponto médio da minha perna, que tem 1 metro? Então, quanto vai valer daqui até aqui? Vai valer 50 centímetros, que é a mesma medida daqui até aqui. Também é 50 centímetros. Agora, olha, no meu triângulo eu tenho 3 lados, 50, 50 e H, e tenho o ângulo de 120. 3 lados e um ângulo é lei dos cossenos. E o que diz a lei dos cossenos? Olha para o seu ângulo de referência. Oposto ao ângulo de referência, vai ficar sozinho do lado do sinal de igual, elevando ao quadrado. E do outro lado, você vai ter quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes cosseno do ângulo. É uma fórmula grande? É. É essa que vai ser a diferença entre você que vai passar e o cara que vai ficar para trás. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, 2.500. 2 vezes 50, 100. Vezes 50, 5.000. Quem é cosseno de 120? Cosseno de 120 vai ser igual, vai ser parecido, na verdade, com o cosseno do suplemento dele. Quanto falta para chegar a 180 do 120? 60. Então, ele vai ser parecido, só que o sinal vai ser contrário. Então, quem é cosseno de 60? É meio. Então, cosseno de 120 é menos meio. Isso é importante para a gente, por quê? Porque na hora de multiplicar aqui, ó, eu tenho menos com menos na multiplicação. E isso vai virar mais. Vai virar mais. 5.000 vezes meio, multiplicar por meio é achar a metade, né? Então, vai dar 2.500 também. Então, vai ficar 2.500 mais 2.500 mais 2.500. Eu posso até fazer 7.500 já direto. Só que eu vou fazer de um jeito aqui, ó, para facilitar nosso raciocínio. Aqui não é 1, 2, 3 vezes 2.500? Esse quadrado vai passar para o outro lado como raiz. Então, H vai ser raiz de 3 vezes 2.500. Como 2.500 tem raiz exata, que é 50, eu posso tirar ele da raiz como 50. O 3 não, o 3 vai ter que ficar dentro da raiz.
Então, a altura é 50 raiz de 3. Raiz de 3 sendo 1,7, 50 vezes 1,7 vai dar 85 centímetros. 85 centímetros está entre 84 e 87, letra B. Questão número 2 da Federal do Rio Grande do Sul 2020. Ele fala que na figura a gente tem um retângulo ABCD e nesse retângulo os lados AB medem 3 e o AD mede 5. Ok? E o triângulo equilátero. Olha só, eu tenho um retângulo ABCD e do outro lado eu tenho um triângulo equilátero. E ele quer saber a medida de DE, certo? Vamos então anotar no desenho essas informações que ele deu para a gente. Eu quero DE e eu tenho que AB é 3 e AD é 5. Como eu tenho a propriedade do retângulo de que lados opostos são iguais, aqui também é 5. E como o meu triângulo é equilátero, 5 e 5 também. E lá em cima, que é 3, vai fazer com que aqui embaixo seja 3. Agora vamos pensar. Retângulo, 90. Triângulo equilátero. Quanto mede o ângulo do triângulo equilátero? 60, não é? Então, o meu ângulo todo é 90 mais 60. Meu ângulo todo é 150. Então, tudo isso aqui mede 150 graus. E aí, gente, eu vou usar aqui a lei dos cossenos, tá? Lá no vídeo explicativo, eu falo que toda vez que eu tiver os 3 lados do triângulo, sabendo 2 e querendo 1, e eu tiver um ângulo que não é o ângulo reto, eu vou usar a lei dos cossenos. E aí a lei dos cossenos é uma lei um pouquinho grande, né? Ela fala que o lado oposto ao ângulo elevado ao quadrado vai ser o primeiro cara ao quadrado mais o segundo cara ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes cosseno de 150. Resolver o quadrado é mole, né? 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado 25. Agora, quem é cosseno de 150? No vídeo que eu falo de círculo trigonométrico, eu explico que o cosseno de 150 ele vai ser parecido com o cosseno de 30, porque é quanto falta para 180. E como eu tenho cosseno, o sinal é contrário, então menos. Então, cosseno de 150 é menos cosseno de 30. Como cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, aqui eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou multiplicar essa galera aqui, ó. O 2 que está multiplicando pode cortar com o 2 que está dividindo. Eu só posso fazer esse corte porque está todo mundo multiplicando. Se eu tivesse uma soma, eu não poderia cortar desse jeito que eu fiz. E aqui eu tenho 3 vezes 5, 15. 15 vezes raiz de 3, 15 raiz de 3. Na multiplicação, porque está todo mundo multiplicando, menos com menos vira mais. Então, vai ficar 9 mais 25 mais 15 raiz de 3. 9 mais 25, 34 mais 15 raiz de 3. E esse quadrado que está multiplicado, esse quadrado aqui vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Vai ficar esse número feio mesmo, Antônio? Raiz de 34 mais 15 raiz de 3? Vai. Inclusive, tem a resposta ali, que é a letra D. Não, D não. E, de extremamente fácil. A questão 3 da Universidade Estadual do Ceará, ela fala que ele quer a medida em graus do maior dos ângulos internos de um triângulo, cujas medidas são 3, 5 e 7. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo, onde eu tenho 3, 5 e 7 como lados. E eu já sei isso lá do vídeo explicativo de triângulos,
que o maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. Então, se eu quero o maior ângulo, ele tem que estar oposto ao maior lado. Chamo ele de alfa. Então, de novo, ó, três lados e um ângulo. Lei dos cossenos de novo. Quem está oposto ao ângulo é o 7. Então, o 7 vai ficar isolado lá, elevado ao quadrado. E aí você vai fazer primeiro ao quadrado mais segundo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes cosseno de alfa. Como está lá no vídeo de lei dos cossenos que eu explico com mais tranquilidade. 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Cosseno de alfa. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou passar esse menos 30 cosseno alfa para o outro lado como mais 30 cosseno alfa. E esse 49 eu vou passar para cá diminuindo. Então, vai ficar 30 cosseno alfa é igual a 34 menos 49. 34 menos 49, menos 15. E o 30 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Simplificando, 15 com 30 vai ficar 1 sobre 2, né? Agora, qual é o ângulo que tem cosseno menos 1 sobre 2? Eu sei que cosseno de 60 é 1 sobre 2. E aí eu aprendi, lá no vídeo de círculo trigonométrico, que o cosseno do suplemento, ou seja, de quanto falta para 180, no caso aqui 120, é o mesmo cara, 1 sobre 2, só que com o sinal contrário, cosseno contrário. Então, cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Então, o meu ângulo é 120 graus. Resposta certa, letra A. Olha aí a 4 da Federal de Juiz de Fora. Ele fala que o terreno plano tem a forma de quadrilátero ABCD, que está aqui na figura, né? E um dos lados mede 90. Os lados AB e CD são paralelos, então isso é importante. AB e CD são paralelos. E dois ângulos opostos medindo 30 e 60, como já está indicado na figura. Além disso, a diagonal AC desse terreno forma um ângulo de 45 graus com o lado CD. Aqui foi ótimo, ele já deu todas as informações do texto no desenho. Então, facilitou bastante a nossa vida aqui. Ele quer saber a medida do menor lado desse terreno. Ok? Vamos pensar junto, gente. Ele não disse que AB e CD são paralelos? Então, eu sei quanto mede esse ângulo aqui, ó. Paralelas cortadas por transversal, esse ângulo vai valer 45. Se esse cara mede 45, automaticamente eu sei quanto mede isso aqui também. Quem mede esse ângulo? É quanto falta para 180. 45 com 60, 105. 105 para chegar a 180, 75. 75 é o meu ângulo, terceiro ângulo do triângulo. Então, aqui eu já sei quem é o menor lado desse triângulo. Quem é o menor lado desse triângulo? É o que está oposto ao menor ângulo. O menor ângulo aqui é 45. Quem está oposto? Lá do outro lado. Ó. Esse é o meu menor lado. É esse cara que eu quero saber. Tudo bem? Agora vamos pensar. Vamos pensar. Que informações que a gente tem? Eu quero o x, certo? Concorda comigo que eu preciso de mais um lado aqui, porque com 3 ângulos e um lado eu não consigo descobrir. Mas se eu tiver 2 lados e 2 ângulos, eu consigo fazer pela lei dos senos. Então, usando esse cara aqui, que eu vou chamar de y, ó, esse aqui, ele faz parte tanto de um triângulo quanto do outro. E ele está oposto ao 30, enquanto o 90 está oposto ao 45. Já posso aplicar a lei dos senos aqui. Então, 90 está para seno de 45, assim como y está para seno de 30. Quem é seno de 30? 1 sobre 2. E seno de 45?
raiz de 2 sobre 2. Quando eu multiplico o cruzado, o que acontece aqui? Antes eu corto 2 daqui com 2 daqui. Y raiz de 2 é igual a 90 vezes 1, que dá 90. Vai passar para o outro lado dividindo, né? E você vai racionalizar. Vai multiplicar pela raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui. 90 raiz de 2 dividido por 2 dá 45 raiz de 2. Agora que eu sei quem é o y, eu vou partir para o triângulo que eu quero de verdade para achar o x. Quem é o x? Ele está oposto a quem? Oposto a 45. Enquanto 45 raiz de 2 está oposto a quem? A 60. Então, x sobre seno de 45 é igual a 45 raiz de 2 sobre seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse, sem medo de ser feliz. E posso multiplicar cruzado aqui, ó. X raiz de 3 é igual a 45 raiz de 2 vezes raiz de 2. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? É raiz do 4, que é 2. 45 vezes 2, 90. E o raiz de 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 90 dividido por raiz de 3. Racionaliza. Noventa raiz de 3 sobre 3. Divide 90 com 3 aqui. 30 raiz de 3. Resposta certa, letra D. Olha a questão 5 de um simulado da UERJ, da própria UERJ, em 2018. Considere os pontos S e P que se deslocam em movimento retilíneo e com velocidade constante, sendo Vs, velocidade de S, 1 metro por segundo, e Vp, que é a velocidade de P, 3,5 metros por segundo. Eles partem no mesmo instante e se encontram no ponto A. Olha, um saiu daqui e foi lá para o ponto A, o outro saiu daqui e foi lá para o ponto A. Observe na tabela os valores aproximados de seno, cosseno e tangente de alguns ângulos. Se o ângulo ASP mede 105, qual a medida do ângulo APS em graus? Quem é o ângulo APS? APS, é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. O que mais que eu sei? Eu sei que esse daqui tem uma velocidade de 1. E esse daqui tem uma velocidade de 3,5. Então, eu vou dizer que esse meu lado aqui mede 1 e esse meu lado aqui mede 3,5. Certo? Agora, olha, eu tenho um ângulo, dois ângulos. Um lado, dois lados. Dois lados e dois ângulos, lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Que o lado está para o seno do ângulo oposto, assim como o lado está para o seno do ângulo oposto. Então, 1 está para seno de alfa, assim como 3,5 está para seno de 105 graus. Certo? Agora vem a pergunta, quem é seno de 105? Não tem essa informação aqui. Mas eu sei que eu sempre vou ter um cara parecido com o suplemento. Então, seno de 105, acabou ficando um 8 aqui, mas vou consertar. Seno de 105 vai ser parecido com seno de 75, que é o suplemento. Quanto falta para 180? Enquanto cosseno é sinal contrário, seno é sinal certo. Então, seno de 105 é igual a seno de 75. Que me ferrou ainda, né? Eu também não sei seno de 75. Só que tem outro macetinho aqui. Cosseno, a palavra cosseno, é o seno do complementar. Complementar é quanto falta para chegar a 90. 75 para chegar a 90, 15.
Então, seno de 75 é igual a cosseno de 15. Quem é cosseno de 15? 0,98. Agora eu vou multiplicar cruzado aqui. 3,5 vezes seno é igual a 0,98. O seno vai ser 0,98 dividido por 3,5. Para igualar as casas decimais, vou colocar um zero aqui. E a minha fração é 98 sobre 350. Se eu fizer essa divisão, 98 por 350, isso vai dar 0,28. Então, agora eu tenho que procurar o ângulo que o seno é 0,28. Onde está o 0,28 no seno? Está aqui, ó. Então, quem é meu ângulo? 16 graus. Resposta certa, letra A. A questão 6 caiu na prova do Colégio Naval. Vamos dar uma olhada aí. Um geógrafo posicionado numa praia deseja determinar a distância entre duas ilhas. E, para isso, toma como referência os pontos A e B das ilhas, como mostra a figura. Na praia, ele marca dois pontos C e D, distantes 70 metros um do outro. Já vou escrever aqui, 70 metros. Usando um medidor de ângulos, o teodolito, os ângulos ACB, ó, ACB, esse ângulo aqui, mede 38 graus. ADC, BCD, esse ângulo aqui, mede 37 graus. ADC, esse aqui, mede 60. E ADB, esse daqui, mede 53 graus. É correto afirmar que a distância entre os pontos A e B, então eu quero a distância entre A e B. Vou chamar de x. Ok? Agora vamos trabalhar. 38 e 37, ele deu separado. Mas se eu juntar tudo, gente, se eu juntar o 38 com 37, isso vai dar quanto? Vai dar 75. Ok? E aí, com esse 75, eu penso em quem é esse ângulo aqui, ó. Quem é esse ângulo? Eu sei que a soma dos três tem que dar 180. 75 mais 60, 135. Para 180, 45. Agora, olha aqui. Eu consigo, com esse triângulo, descobrir esse valor y aqui, do A até o D. São dois lados, y e 70, dois ângulos. Quem são os opostos? 45 é oposto a 70, não é isso? 75 é oposto ao y. E a lei dos senos fala justamente isso. Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, vai ficar 70 sobre seno de 45 é igual a y sobre seno de 75. Quem é seno de 75? Ele deu aqui, ó, eu não preciso saber de cabeça. É 19 sobre 20. E seno de 45? Ele não deu, mas eu tenho que saber de cabeça. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar cruzado aqui. Eita fé, tá lento aqui o negócio. Aí, quando eu multiplicar cruzado, o que vai acontecer aqui, gente? Vou fazer bem devagar com vocês, tá? Vai ficar y raiz de 2 sobre 2 igual a 70 vezes 19 sobre 20, tá? 70 vezes 19 sobre 20. Tá ok? Agora, vamos simplificar isso aqui, ó. Como é que eu simplifico isso? Eu posso cortar o zero do 70 com o zero do 2? Pode, porque está multiplicando.
e dividindo. Então, eu posso cortar. É como se eu estivesse simplificando por 10. Como tem o 2 dividindo de um lado e o 2 dividindo para o outro, eu também posso cortar aqui. Então, ficou y sobre raiz de 2 é igual a 7 vezes 19. Tudo bem até aqui? Então, olha, quem é raiz de 2? Ele fala para a raiz de 2 usar 7 quintos. Então, y vezes 7 quintos é igual a 7 vezes 19, que é o que eu tenho aqui. Ó. 7 vezes 19 é igual a y vezes 7 quintos. O que eu vou fazer agora? Ó, não tem um 7 multiplicando aqui, um 7 multiplicando aqui? Morreu. E o 5 que estava dividindo, eu passei para cá multiplicando. Y vai ser 19 vezes 5, y é 95. Até aqui, tranquilo? Achei o y, só que esse não é o cara que eu quero ainda. Eu quero achar o x lá em cima. Só que eu ainda não tenho condição de achar esse x ainda. Porque eu não sei outros ângulos, eu só tenho 2 lados e um ângulo, eu não consigo usar nada aqui. Então, eu vou pensar no seguinte, ó. Pensa aqui comigo. Vou trocar a cor de caneta aqui agora. Quem é esse ângulo aqui? Vamos pensar. Vamos pensar. Esse daqui, ele me disse que é quanto? BCD 37. Esse aqui ele me disse que é 37. Isso tudo aqui é quanto? 60 mais 53? 113. 37 mais 113 dá 150. Então, para completar os 180, aquele meu ângulo lá em cima é quanto? 30 graus. E esse lado aqui eu vou chamar de W. Tudo bem? O W está oposto ao 37. E o 70 está oposto ao 30. Então, de novo, eu vou usar a lei dos senos. W sobre seno de 37, 70 sobre seno de 30. Seno de 37, quem é? Ele deu aqui para a gente, ó, 3 quintos. Então, W sobre 3 quintos é 70 sobre 1 sobre 2, que é o seno de 30. Multiplicando cruzado aqui, ó, 70 vezes 3 quintos é igual a W sobre 2. 70 vezes 3 quintos. Vamos fazer a conta. Ó. 70 dividido por 5 dá 14. 14 vezes 3 dá 42. E o 2 que está dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando. O W é 84. Então, agora, ó, o que aconteceu aqui? Eu achei W 84, Y 95 e eu quero X. Ó. 3 lados e um ângulo de 53. Nesse meu triângulo aqui, ó. É esse triângulo aqui que eu estou trabalhando agora. 3 lados e um ângulo, lei dos cossenos. E aí a lei dos cossenos ela é uma fórmula mais enjoada de trabalhar. Você vai olhar o seu ângulo de referência e vai ver quem está oposto a ele. Quem está oposto a ele vai ficar sozinho de um lado do sinal de igual. Os outros dois vão fazer como se fosse um produto notável. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno do ângulo. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado é 95 ao quadrado mais 84 ao quadrado, menos 2 vezes 95 vezes 84 vezes cosseno de 53. Cosseno de 53 ele deu para a gente também, 3 quintos. Ele deu todas as informações que a gente precisava. E aí, agora, conta. Conta com número grande mesmo, não tem jeito. 95 ao quadrado dá 9.025. 84 ao quadrado dá 7.056. E 2 vezes 95 vezes 84 dá 15.960. Então, vai ficar assim, né? 9.025 mais 7.056 mais 15.960 vezes
3/5. E aí, você multiplicando por 3 e dividindo por 5, você vai encontrar 9.576. 9.025 mais 7.056 menos 9.576 dá 6.505. Essa questão é bem difícil, os números são bem grandes. Quadradinho passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, o valor que eu quero é a raiz quadrada de 6.505. Ele não quer o valor exato, ele quer saber entre quais valores estão. Se eu pensar em 80 ao quadrado é 6.400. Então, ele é maior que 80. Mas é menor do que 85 ao quadrado. Beleza? Então, resposta certa, letra C. Ok? Questão 7 caiu na Unicamp 2021. Considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Olha só, aqui misturando conteúdo, PA. Dado que A, B e C são as medidas dos lados do triângulo, sendo A menor que B menor que C, é correto afirmar que... E aí ele te dá uma relação, né? Então, eu tenho um triângulo, o menor lado é A, o segundo menor é B, o terceiro é C. E ele fala que os ângulos estão em progressão aritmética. O que isso quer dizer para a gente? Eu sei que PA é aquele cara que... a sequência que cresce quando eu somo uma constante chamada de razão. Então, eu tenho lá o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. E para passar do primeiro para o segundo, eu somo a razão. Do segundo para o terceiro, eu também somo a razão. E para voltar, se para andar para frente eu estou somando, para voltar eu estou diminuindo, né, gente? Então, se eu chamar esse A2 aqui de x, de alfa, esse ângulo aqui, ó, que está oposto ao segundo maior lado, ele vai ser o segundo maior ângulo, vai ser o meu A2. Se eu chamar ele de alfa, o que eu vou ter na frente? Que o maior vai ser alfa mais R. Então, esse ângulo aqui é alfa mais R. Em compensação, o menor vai ser alfa menos R. Por que você fez isso, Antônio? Por que você chamou um de alfa mais R e o outro de alfa menos R? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus, não dá? E se eu somar tudo aqui, o que vai acontecer com esse mais R e esse menos R? Vai morrer. E eu vou ficar só com alfa. Alfa mais alfa, 2 alfa, mais alfa, 3 alfa. É igual a 180 graus. Então, aquele meu ângulo, alfa, vai medir 180 dividido por 3, 60 graus. Então, agora eu sei que esse ângulo aqui, ele mede 60 graus. Ok? Agora, sabendo quem é o ângulo, fica mais fácil eu fazer essa relação. Olha aqui. Eu quero uma relação entre os três lados do triângulo, não é isso? B, A e C. E eu tenho o ângulo de 60. Vou aplicar aqui a lei dos cossenos. 60, quem está oposto a ele? B. Vai ficar sozinho elevado ao quadrado. E aí, do outro lado, primeiro ao quadrado mais segundo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno de 60. Agora vamos trabalhar. Quem é cosseno de 60? Eu sei lá na tabelinha que cosseno de 60 é meio, né? 2 vezes meio, gente, dá 1, né? Então, b ao quadrado é a ao quadrado mais c ao quadrado menos ac. Esse menos ac pode passar para o outro lado como mais ac. Então, b ao quadrado mais ac é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Resposta certa, dá uma olhada lá, é a letra A. Ok? É isso aí, pessoal. Encerramos esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Espero que ele possa te ajudar nessa caminhada rumo ao Enem aí, tá bom?
Obrigado. Tchau, tchau.